Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo INSS aqui no nosso canal. Nós falaremos sobre o assunto mais importante para você que é aposentado, para você que é pensionista. Abono natalino do 14º salário, bancos começam a liberar o 14º na sua conta. O Instituto acaba de anunciar uma mudança urgente nos abonos e nós falaremos aqui sobre as modificações que nós temos a respeito do pagamento do 14º salário. Porém, presta muita atenção aqui. De antemão, eu já aviso para vocês que o 14º antecipado pelo banco é uma medida que está sendo muito divulgada nos últimos dias para quem é aposentado. Essa medida, inclusive, traz muitas dúvidas e incertezas e pode gerar até prejuízo se você não entender como está funcionando. Por isso que a minha função aqui é trazer para você as principais modificações, as últimas notícias sobre o INSS e falar sobre essa antecipação, essa liberação do pagamento do 14º salário em 2023, que inclusive bancos e instituições financeiras já começaram a disponibilizar para muitos aposentados aqui no nosso Brasil. Então, sejam muito bem-vindos, amigos e amigas. Na live de hoje nós falaremos aqui uma importante notícia sobre o pagamento do 14º. Tenho certeza que muitos de vocês querem entender o que está acontecendo aqui, querem entender como está funcionando a liberação desse pagamento do 14º salário e com certeza, se você acompanhar essa live até o final, você vai sair daqui muito bem informado, tá? Bancos anunciam liberação do 14º para aposentados e pensionistas. Mas como que está funcionando essa antecipação? Quem tem direito de receber? E o principal, a partir de que dia que você aposentado pensionista vai poder receber esse pagamento e como que ele está funcionando, né? Do que se trata esse pagamento antecipado? Por que simplesmente do nada o pagamento do 14º está sendo anunciado aí em todas as redes sociais para aposentados e pensionistas como uma antecipação dos bancos, tá? Sejam bem-vindos, é isso que falaremos aqui no vídeo de hoje. Eu já quero mandar um abraço para todo mundo que está participando. O abraço de hoje vai para o Luiz Gonzaga, de Governador Eugênio Barros, no Maranhão, José Monteiro Melo, de Ipiranga, São Paulo, e para Neide Teixeira Silveira, de Caetite, na Bahia, aposentada pelo INSS. Um abraço para todos vocês, obrigado pela presença, pessoal, muito obrigado mesmo pela companhia de todos vocês, tá? Quem chegou agora aqui no nosso canal, aproveita para se inscrever agora mesmo. Todos os dias eu trago informações sobre o INSS, as últimas notícias, para deixar você sempre muito bem informado. E óbvio, antes da gente começar aqui a nossa live falando sobre o 14º salário, já aproveita para deixar aí o seu joinha, o seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. Muito importante, tá, pessoal? Eu não cobro nada aqui para trazer informações para vocês e peço a ajuda de vocês, então, deixando aí o seu joinha, o seu gostei nesse vídeo e compartilhando com mais aposentados. Pode ser no seu WhatsApp, pode ser no seu Facebook também. Tudo isso nos ajuda muito, tá ok? Vamos lá então, pessoal. Em média aqui, mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas do INSS estão negativados no Brasil e grande parte deles contraíram dívidas com consignados durante a pandemia para lidar com as finanças. Nesse sentido, várias promessas saíram sobre o pagamento do 14º salário que estão tirando o sono desses aposentados e desses pensionistas. Afinal de contas, o 14º foi um projeto criado para aliviar as finanças dos aposentados e ajudar, né, esse pessoal, esses aposentados, esses pensionistas que se endividaram durante a pandemia com um abono extra no final do ano. Então nós vamos começar a acompanhar a partir desse momento sobre o 14º salário antecipado pelos bancos e você vai conferir se é uma boa estratégia de você solicitar isso e o que pode acontecer se você fizer isso sem a devida instrução. Põe na tela aí, editor. Durante a pandemia que nós tivemos aqui no Brasil e no mundo inteiro também, os brasileiros enfrentaram diversos problemas de saúde e também uma crise financeira que trouxe prejuízos enormes ao Brasil. Nesse sentido, para tentar amenizar a situação, o governo federal resolveu tomar várias medidas. Entre elas se destacam o auxílio emergencial, além da antecipação do 13º salário para os aposentados. No entanto, os aposentados não foram atendidos de nenhuma outra forma, ou seja, com nenhum auxílio, como foi o emergencial. Embora não sejam a maioria no Brasil, os aposentados somam
cerca de quase 40 milhões de brasileiros, sendo a grande maioria idosos com mais de 60 anos, ou seja, também a idade mais afetada pela pandemia que nós tivemos aqui. Os aposentados e pensionistas, sendo então grande maioria com mais de 60 anos, se tornaram aí, digamos que, grupo de risco, né? E os gastos com medicamentos e cuidados com a saúde dobraram durante aquela época. Inclusive, nós temos idosos, né, que foram internados e que precisaram se manter apenas com um salário mínimo no INSS. E nesse cenário, então, acabaram recorrendo aos empréstimos consignados porque foi a única solução encontrada. Então, os aposentados contraíram ainda mais dívidas e não tiveram nenhum suporte do governo federal naquela época, a não ser a antecipação do 13º salário, que muitos aposentados, inclusive, relatam que foram prejudicados com essa medida, porque ficaram, então, sem dinheiro no final do ano. Foi aí que surgiu o 14º salário, de autoria do deputado Pompeu de Matos, né? O 14º traz como fundamento o auxílio para os aposentados que tiveram a antecipação do 13º salário, né? E também tiveram aí sua subsistência resguardada pela Seguridade Social. Nesse sentido, o projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados está em análise conclusiva e segue então para a próxima comissão do Congresso Nacional na Câmara dos Deputados e depois para o Senado Federal. Porém, entretanto, ainda não foi aprovado. Pessoal, é importante destacar também que não é comprovado que o 14º será aprovado em 2023, tá? Já que não há recursos disponíveis e não foi previsto no orçamento, que inclusive já passou dos limites previamente definidos, ou seja, nós já estamos tendo aí rombos, né, grandes, inclusive nos cofres públicos do governo federal, e o 14º salário não tem previsão de pagamento, ou seja, nós já extrapolamos aí os gastos e o 14º nem foi anunciado pelo governo federal porque ele nem foi aprovado ainda na Câmara dos Deputados. Mas se o projeto do 14º ainda não foi aprovado pelos parlamentares, como que está ocorrendo então a antecipação desse pagamento aos beneficiários? Presta muita atenção que aqui tem uma pegadinha, põe na tela. 14º salário antecipado pelos bancos e a taxa de juros. Em razão do atraso da aprovação do 14º salário, algumas instituições financeiras decidiram trabalhar com o 14º salário antecipado, que funcionaria como uma forma de empréstimo, ou seja, ao antecipar os valores que seriam devidos, os aposentados precisariam ainda pagar à instituição financeira. No entanto, não se trata de um empréstimo consignado, ou seja, por se tratar de uma modalidade de empréstimo pessoal, traz taxas de juros ainda mais altas, que podem acabar causando ainda mais prejuízos para quem é aposentado. Então, aqui que está a pegadinha, né? Antes de você decidir pela contratação do 14º salário antecipado pelo banco, você tem que prestar atenção e entender que não se trata de uma antecipação do 14º salário do INSS, mas sim uma forma de empréstimo concedida pela instituição, e você vai precisar conhecer bem todas as regras do contrato para não ser pego para trás, né? Pelos bancos, pelas instituições financeiras. Assim, você poderá se proteger por eventual descumprimento do contrato, tá? Eu preciso destacar aqui que sim, muitos aposentados já recorreram a essa liberação desse empréstimo, tá? Mas é muito importante aqui, pessoal, não é nem empréstimo consignado que tem as taxas mais baixas, tá? Isso é um empréstimo pessoal, traz taxas de juros altíssimas muitas vezes, tá? E se você que é aposentado, você que é pensionista, acabar sendo enganado por essa oferta, pode gerar muitos prejuízos financeiros para você e para sua família também. Então presta muita atenção. Eu resolvi trazer essa informação sobre o 14º salário aqui, mas é uma informação mais como um alerta, né, para você entender como está funcionando essa liberação desse pagamento e entender e não ser passado para trás pelos bancos, pelas instituições financeiras e acabar aí num buraco sem fim sobre as suas finanças. É muito importante que você compartilhe esse vídeo com outros aposentados e pensionistas para que ninguém caia nessa pegadinha do 14º. Claro, quem quiser fazer a contratação do empréstimo consignado, tudo bem, pode fazer, não estou falando aqui
aqui que não deve ser feito, tá? Só trouxe aqui um alento para deixar você bem atento e entender como está funcionando essa, entre aspas, antecipação do 14º salário, que na verdade é uma forma de empréstimo pessoal que você vai ter que pagar com juros para o banco e você nem sabe se o projeto do 14º vai ser definitivamente aprovado pelo INSS e pelo governo federal ou não, tá? Então, muito importante essa informação, tenho certeza que ajudou muitos de vocês, beneficiários que me acompanharam aqui durante essa live, e se você compartilhar esse vídeo eu vou ficar muito agradecido. Deus te abençoe, tenha um excelente dia a partir de agora, tá? E fique aí com a sua família, aproveita o seu dia da melhor forma possível e já já eu volto aqui com mais informações para quem é aposentado. Um abraço, um beijo e tchau, tchau!